Graça e paz, amados, boa noite. Que alegria tê-lo conosco em mais uma transmissão da Palavra de Deus. Convido você a compartilhar esse link com seus grupos, seus familiares, para que outras pessoas possam também ter esse privilégio de acompanhar e de ouvir a Palavra de Deus. Nós vamos orar e em seguida o nosso irmão André Consalter nos trará uma palavra de conforto, de alegria, que com certeza o Espírito vai nos falar nesse dia e nessa noite. Pai, nós te louvamos e te agradecemos por tudo que tu tens providenciado nas nossas vidas. Nós te bendizemos pela obra de Cristo na cruz, onde nos incluiu na sua morte e também na sua ressurreição, nos dando uma nova vida, Pai. Muito obrigado por esse privilégio de podermos estar aqui, abrindo a Tua Palavra e proclamando a honra e a glória ao nome de Jesus Cristo. Usa esse tempo para edificar a Tua igreja e glorificar o nome de Cristo. É no nome dele que nós oramos. Amém. Amém. Mas o texto que nós vamos ler está em 2 Timóteo. Você pode acompanhar aí conosco. 2 Timóteo 3, do verso 12 ao 17, que diz assim: Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que, desde a infância, sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém pela palavra. Amém. André, boa noite. Boa noite, Hildo. Prazer recebê-lo aqui. Boa noite para todos. E que Deus te use para glorificar o nome de Cristo nessa transmissão. Amém. Que o nosso Senhor seja exaltado, assim como tua palavra, e tudo seja para a edificação da nossa igreja, por ação do nosso querido Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, então o Hildo já leu o texto do estudo dessa noite. Eu gostaria de que vocês, quem tiver com ele aberto, que vocês acompanhassem aí novamente só a leitura do primeiro versículo, que é por onde a gente vai começar a nossa leitura aqui, o nosso estudo. Paulo então está escrevendo ao seu filho na fé, digamos assim, Timóteo, e ele diz o seguinte: Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. E eu gostaria de trabalhar com vocês a questão da piedade, meus irmãos, porque muitas vezes quando nós lemos passagens como essa, tendemos a olhar para a parte da perseguição, que é uma realidade na vida do cristão, tem sido nos últimos 2 milênios para a Igreja de Cristo. Mas muitas vezes a gente passa batido e direto por essa palavra piedade. E piedade, muitas vezes, hoje em dia principalmente, a gente tem a tendência de achar, quando a gente ouve de uma vida piedosa, a gente costuma pensar em algo monástico, ou se tornar um monge e se afastar do mundo, ou a gente já remete para aquela ideia de um padre que é separado da sociedade, algo nesse sentido. Uhum. Mas para Paulo, aqui no contexto greco-romano que ele está escrevendo, a palavra piedade, na verdade, tem um sentido bastante diferente do que a gente entende hoje em dia. A palavra piedade, naquela época, a própria palavra piedade vem do latim pietas, e pietas para o povo daquela época, e como eles entendiam, era totalmente o oposto do que a gente vê hoje e a gente entende hoje. Eles viam piedade como realmente a ação na vida, a ação no mundo em que eles estavam inseridos. Então, uma vida realmente de participação, diferente dessa vida de exclusão que muitas vezes a gente tem uma ideia, onde ser um homem piedoso é se afastar realmente.
Então, a piedade para aquela época, e para Paulo com certeza era assim, remetia à ideia de dever realmente. Um dever para com a sua família, e isso incluía os seus familiares, a sua comunidade cristã. Um dever para com sua nação, sua cidade local, seu povo. E um dever para com o próprio Deus. Então era uma vida de deveres e não uma vida de prazeres. Então, uma vida piedosa para Paulo naquele tempo, e que é a vida que a gente observa na própria pessoa de Jesus Cristo encarnado e na vida dos seus apóstolos e seus discípulos, que a gente vê por todo o Novo Testamento. Era uma vida onde os apetites e os prazeres da vida eram colocados de lado, e essas pessoas realmente se autossacrificavam em prol da sua missão. Eles sabiam que eles tinham uma missão e eles sabiam que aquele era o dever deles. Então se trata realmente de uma reordenação dos amores de uma pessoa. Então a gente reordena toda uma vida. Então Paulo, quando nos chama a uma vida piedosa, Paulo está nos chamando para a gente reorientar os amores da nossa vida e entender que existe um dever para cada cristão. Então, para dar um exemplo bem prático para vocês, essa questão de ordenação de amores. Eu amo comer hambúrguer. E se eu estivesse comendo um hambúrguer com a minha filha do lado, e o meu hambúrguer por acaso começasse a cair da mesa e minha filha começasse a cair da mesa também, se eu por acaso fosse alcançar o meu hambúrguer para salvá-lo, isso ia mostrar que meus amores estavam em desordem. Meus amores não estão bem ordenados e muito provavelmente eu não levo uma vida muito piedosa, como Paulo chamou aqui. Então a piedade na vida cristã, ela é tanto para homens quanto para mulheres, mas nós fomos feitos criaturas distintas. O homem, como a gente vê, e isso é muito legal a gente olhar para Gênesis, para o momento da criação, porque naquele momento tem vários padrões sendo estabelecidos por Deus. Deus cria o homem, e ele cria o homem, Adão, do pó da terra. E ele cria Adão exatamente para fazer o quê? Para trabalhar. Ele é criado da terra para trabalhar na terra. Ele era essencialmente um jardineiro. Inicialmente ele deveria cuidar e guardar o jardim do Éden. Então a gente tem essa ideia do homem sendo criado para o trabalho, mas o homem não tem só esse papel, o homem também tem o papel de liderança. Ele é chamado nas escrituras como cabeça de sua casa, ou cabeça da sua mulher. Então ele deve conduzir a casa e tomar a postura de realmente líder para que essa vida piedosa possa crescer e florescer no seu ambiente, na sua família. E da mesma forma, Jesus, ele é o cabeça da igreja e ele conduz a igreja. Jesus, o Deus encarnado em homem, ele conduz a igreja. Além disso, como eu falei, Adão, criado no Jardim do Éden, ele foi criado para proteger e guardar o jardim. Então existe esse chamado de proteção. O homem, naturalmente, ele tem até sua estrutura física diferente da mulher, porque ele é mais apropriado para proteção, ele é mais capaz de proteger. Então ele é chamado para isso, proteger sua mulher, sua família, sua nação e assim por diante. Então o homem, desde o princípio, desde o Éden, ele é orientado, a sua criação é orientada para a missão. Deus cria o homem com esse propósito de ser literalmente um missionário. Ele tem uma missão a ser cumprida, ele tem deveres a serem cumpridos. As mulheres, por outro lado, Eva é criada do homem. Então, diferentemente do homem que é criada do pó da terra, Eva é criada do próprio homem. E a mulher, ela é colocada como auxiliadora do homem nessa missão. O homem, não era bom que ele ficasse só para cumprir a sua missão estabelecida por Deus, ele recebe uma auxiliadora. E essa auxiliadora é feita à imagem e semelhança de Deus, assim como o próprio homem. E eles dividem essa mesma glória. Mas as mulheres, elas têm esse papel de serem realmente as gestoras, aquelas que estão preparando não só o terreno, mas a casa do próprio homem, para que esse homem possa desempenhar e conseguir atingir a sua missão. E não só isso, a mulher também, ela carrega no ventre a expansão da humanidade, né? Os filhos do homem, né? Então, por isso que Eva foi chamada de Eva. Ela foi chamada de Eva porque ela era a mãe de todo ser vivente. Então, a mulher tem essa parte dessa missão dela, exatamente atuar dessa forma. Então, isso seria apenas algumas ideias do que é uma vida piedosa cristã.
do que Paulo está remetendo isso quando ele fala de viver piedosamente em Cristo Jesus, porque a gente tem que, e é legal que Paulo frisa, ele diz viver piedosamente em Cristo Jesus, porque não é uma vida piedosa mundana, com seus ídolos, com suas missões pecaminosas, não, é uma vida piedosa em Cristo Jesus, de acordo com os seus mandamentos e de acordo com o que ele ensinou na sua vida e o que a gente vê em todas as Escrituras. Mas se a gente tem a piedade, nós também temos a impiedade, né? Que seria o contrário da piedade. E Paulo fala a Timóteo também na sua carta anterior, em 1 Timóteo, e quem quiser já pode ir abrindo, 1 Timóteo capítulo 6, do versículo 3 a 10. Eu acho que o Hildo vai fazer a leitura para a gente, né, Hildo? Uhum. 1 Timóteo 6, 3 a 10. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, e com o ensino segundo a piedade é enfatuado, nada entende, mas tem a mania por questões e contendas de palavras, de que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, alterações sem fim, por homem cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Então é legal ver que Paulo, quando ele fala de piedade, de impiedade, parece que ele está quase que narrando um provérbio aqui para a gente entender as causas e os resultados de ter uma vida piedosa ou de ter uma vida impiedosa. E ele fala, a piedade é fonte de muito lucro, porque aquele que é piedoso tem contentamento na situação que ele está. Ele é contente. Se você tem o que vestir e o que comer, está ótimo. Você vai fazer a sua missão mesmo na pior das situações. E esse é o testemunho que os apóstolos nos deram. Por todo o livro de Atos, a gente vê diversas situações de extrema complicação, prisões, perseguições, apedrejamentos. E os apóstolos estão lá firmes e contentes de poderem estar pregando a mensagem, o evangelho de Jesus Cristo. Então isso é uma vida piedosa, enquanto a vida impiedosa é uma vida que busca os próprios interesses, que busca satisfazer os próprios desejos de riqueza, de poder, e essa vida, Paulo vai dizer que leva o homem à ruína e à perdição. Então, quando Paulo fala de piedade, é isso que ele tem em mente, e piedade exige esse esforço, esse comprometimento por parte do cristão de realmente sair da zona de conforto, porque não existe um homem que é piedoso e que não busca desenvolver aquilo que ele foi chamado para ser. E todos que são cristãos são chamados para servir em diversos ministérios, pregando o evangelho, servindo na comunidade como diáconos e diversas outras formas, né? São tantas tarefas, o Hildo sabe bem o tanto de coisa que tem para fazer numa comunidade. E é muito precioso você ter a alegria de servir, o privilégio de servir, né? Sim. Você acaba se envolvendo, Deus vai trabalhando na sua própria vida, com relacionamento com as pessoas, né? Sem E dúvida. isso é maravilhoso. Sem dúvida. É fonte de muito lucro. É fonte de um muito lucro espiritual e que, de fato, não vai ser esquecido pelo nosso Senhor. Mas o próprio Senhor Jesus disse, as raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Então, enquanto Jesus estava nessa terra, essa foi a vida que ele teve, uma vida onde ele não tinha onde reclinar a cabeça. Ele tinha uma missão, ele sabia que a vontade dele era fazer a vontade daquele que o enviou, Deus Pai,
e ele foi até o fim, até a sua morte na cruz. Apesar de todas as dores, apesar do pranto, apesar de suar sangue, ele permaneceu em sua missão, ele permaneceu em sua caminhada piedosa. C.S. Lewis, um autor inglês muito famoso, bastante conhecido principalmente pelas Crônicas de Nárnia, ele disse certa vez em um livro que ele escreveu por volta da década de 40, ele disse o seguinte: fazemos homens sem peito e esperamos deles virtudes e empreendimento. Rimos da honra e ficamos chocados quando achamos traidores em nosso meio. Castramos o animal e exigimos que ele seja fecundo. Ou seja, C.S. Lewis apontou lá na década de 40, e ele era um professor de literatura inglesa, ele começou a observar o que estava acontecendo na cultura daquele tempo, e ele falou: nós estamos criando homens não piedosos. Esses homens que nós estamos formando agora vão se tornar homens que não têm uma missão, que não têm um propósito em suas vidas, e ele aponta, faz essa afirmação tão dura. E algo para finalizar essa parte da piedade, para a gente continuar no texto, que é bastante importante, é que Paulo diz o seguinte: só são perseguidos aqueles que são piedosos em Cristo Jesus. Então você pode até ser um cristão, você pode até ir na sua comunidade, na sua igreja de domingo e participar das tarefas da sua igreja e dos programas e das coisas, mas se você não buscar uma vida piedosa, a perseguição não vai vir até você, porque a perseguição só vai àqueles que realmente têm um comprometimento com a palavra de Deus e que querem realmente colocar o evangelho para fora, querem pregar, querem realmente se posicionar contra a cultura desse mundo. Então, essa realmente é a grande pergunta, meus irmãos. Se nós desejamos ser cristãos piedosos, como Paulo nos chama aqui, e se nós realmente queremos buscar isso, como que a gente busca essa piedade em Cristo Jesus? E Paulo vai dar a resposta logo na sequência. Ele esclarece de forma bastante clara para Timóteo. Ele continua, então, lá em 2 Timóteo 3, no versículo 13, ele vai dizer: mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então Paulo chama Timóteo a permanecer naquilo que ele vem recebendo do próprio Paulo e dos irmãos, e que ele recebeu desde a infância nas Sagradas Escrituras, que Timóteo cresceu ouvindo, cresceu sendo ensinado por sua mãe, por sua avó. E isso é interessante para a gente pensar do ponto de vista de como que desde a nossa infância nós vamos moldando nossos filhos. Então, para aqueles que têm filhos, prestem atenção, olhem para a vida de Timóteo, a educação que ele teve de sua mãe e de sua avó, que foi baseada realmente nas Escrituras. É legal a gente ver que hoje muitos cristãos, vendo a situação do mundo, vendo como as coisas estão de mal a pior, têm se preocupado com essa questão da educação de seus filhos. Mundialmente já tem um movimento grande de educação cristã sendo retomado, mesmo durante essa pandemia, com educação domiciliar e tudo mais. Existem irmãos realmente preocupados com isso, pais que estão preocupados não apenas com o sucesso profissional de seus filhos, lá daqui 10, 15 anos, mas também com o serviço que eles vão prestar para o reino de Deus. Que querem filhos preparados realmente para servir nas suas comunidades, e uma educação cristã, ela se preocupa com isso. E nesse meio da educação cristã, quando a gente fala especificamente para as crianças, é muito comum a gente ouvir que a educação cristã, ela é fundamentada na piedade e governada pela teologia. E o que isso quer dizer? Que o fundamento, a gente começa a trabalhar com as crianças desde pequenininhas o que é piedade, o que é ter uma vida piedosa, comprometimento, responsabilidades.
essas coisas vão moldando a criança para que ela comece a entender o caráter da pessoa de Jesus Cristo, para conduzi-las a uma boa doutrina e um bom ensinamento e, claro, a pregação do Santo Evangelho. A palavra de Deus e a pessoa de Jesus Cristo englobam todo esse processo de educação. Então, tudo, tanto a piedade, a definição do que é piedade, quanto a definição do que é uma boa teologia que governa tudo isso, é feita com base na palavra de Deus. Então, tudo isso nos conduz e conduz os nossos filhos à sabedoria para que, no tempo certo, como Paulo falou a Timóteo, eles cheguem à sabedoria para a salvação pela fé em Jesus Cristo, porque a salvação em Jesus Cristo é só pela fé, meus irmãos. A gente sabe que não adianta ter boas obras, não adianta falar de piedade, não adianta falar que faz tudo o que faz na sua igreja, na sua comunidade, na sua família e na sua cidade, sendo que a gente só pode ter uma boa orientação do que é isso se nós formos alcançados pelo nosso Senhor Jesus. E é o Senhor Jesus que nos salva, é o Espírito Santo que nos regenera, apesar de ser num piscar dos olhos que um homem é vivificado, trazido dos mortos à vida. Todo o processo, toda a caminhada dessa pessoa foi um trabalho do solo, foi um trabalho que Deus foi preparando esse solo para receber o Evangelho, para que essa pessoa, em última instância, chegasse à salvação por meio da fé. E é interessante dizer também que Paulo aqui ele diz que toda a Escritura é inspirada por Deus. E quando Paulo está dizendo isso para Timóteo, ele está dizendo que é legal a gente pensar que essas Escrituras que Paulo está apresentando para Timóteo, o que eles tinham naquela época era apenas o Antigo Testamento. Eles não tinham ainda o Novo Testamento, apesar dos ensinos apostólicos que estavam acontecendo. Eles tinham apenas o Antigo Testamento e ele frisa isso. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. E ele vai dizer que, no final das contas, isso é para levar e conduzir o homem para que ele seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, às vezes a gente pensa do Antigo Testamento como uma coisa que passou e que foi deixada para trás, e que agora veio Jesus e a gente tem o Novo Testamento, e já que a gente tem todas as maravilhas do Novo Testamento, a gente pode deixar de lado o Antigo Testamento, mas Paulo aqui fala para Timóteo, não, aquilo lá é útil e aquilo que você tem é o suficiente para te conduzir, ainda mais agora que o Cordeiro de Deus já se revelou, né? Então, uma analogia que eu já ouvi certo pastor fazendo, e eu não lembro quem que é para dar referência, mas eu espero que vocês entendam, seria de uma sala de estar, onde existem belos móveis, uma bela decoração, ornamentos e obras de arte, e essa sala tem cortinas, tapetes, e é aquela imagem de uma sala bastante clássica e bela e bem construída, só que essa sala está num escuro. E essa seria uma imagem do Antigo Testamento. E quando vem o Novo Testamento, é como se as luzes se acendessem e tudo aquilo que estava em sombra, tudo aquilo que estava de certa forma oculto, vem à tona, e tudo vem à tona na pessoa de Jesus Cristo, que é o cumprimento de todo o Antigo Testamento, a gente tem na pessoa de Cristo, e é isso que é proclamado durante todo o Novo Testamento. A própria palavra diz em Hebreus 1, capítulo 1, versículo 1 e 2, diz assim, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então a palavra de Deus, ela era verdadeira e ela permanece sendo verdadeira. Deus é o mesmo Deus do Antigo Testamento, é o mesmo Deus que nós temos hoje. Ele nunca mudou e ele nunca vai mudar. Mas agora nós temos, de forma plenamente revelada, essa graça que veio pelo Filho de Deus, pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Então a aplicação da palavra de Deus na vida do homem, ela tem um objetivo, e foi isso que Paulo colocou aqui. Se nós nos perguntarmos como queremos ter uma vida piedosa, como podemos ter uma piedade em Cristo Jesus, a resposta de Paulo para Timóteo foi exatamente essa. Se dedique à palavra de Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus.
E tem um propósito, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, se nós formos ensinar, nós temos a Escritura. Se nós formos repreender, nós temos a Escritura. Se nós formos corrigir, nós temos a Escritura. Se formos educar para a justiça, nós temos a Escritura. Se nós desejamos piedade, se queremos ser cristãos piedosos em Cristo Jesus, prontos para o serviço, nós temos as Escrituras. Então, meus irmãos, nós devemos ir à palavra de Deus e não colocá-la de lado, não abandoná-la, porque ali existem tesouros atrás de tesouros e a leitura dela deve realmente trazer esperança para a gente, a esperança que veio graças à ressurreição de Jesus Cristo, que venceu a morte, deve nos trazer alegria e conforto em momentos difíceis, e nós temos todo o aparato ali. Deus nos deu a palavra dele para que ela servisse para realmente nos construir para toda boa obra que ele de antemão preparou para cada um de nós. Hildão, acho que a mensagem era essa. Graças a Deus por essa palavra. Obrigado, André. E estava vendo aqui na questão da palavra, lá em João 14, a palavra diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também amarei e me manifestarei a ele. Então, meus amados, na palavra de Deus nós temos aquele que nos vivifica, que nos transforma em pessoas piedosas, que nos transforma em pessoas amáveis. Tudo isso está na pessoa de Jesus Cristo. Que o Espírito Santo revele isso a nós, a cada dia, e a você. Um grande abraço para a sua família, um grande abraço para você, e continue nos acompanhando pelos nossos canais. Boa noite.